Tudo começa numa manhã aparentemente comum, silenciosa e quase banal, no interior de um apartamento organizado, elegante e confortável. Nesse apartamento vive GH, uma mulher de classe média alta, independente, escultora amadora e dona de uma vida aparentemente equilibrada. Nada indica que aquele será um dia de ruptura. A rotina é simples: tomar o café, pensar em arrumar a casa, ocupar o tempo vazio com pequenas tarefas. Há uma tranquilidade suave, quase artificial, como se a sua existência estivesse cuidadosamente moldada para evitar conflitos mais profundos. Impulsionada pelo desejo de organizar o apartamento após a saída da empregada, GH decide começar pelo quarto de serviço. Esse quarto é o espaço que ocupa o fundo da casa e representa, sem que ela saiba, também o fundo de si mesma. Ao atravessar a área e o corredor escuro, ela caminha em direção a uma revelação interior. Ao abrir a porta, porém, não encontra a sujeira e a desordem que esperava, mas um quarto surpreendentemente limpo, vazio e iluminado por uma luz dura, quase excessiva, que a desestabiliza. Esse quarto, tão diferente do restante da casa, parece deslocado, seco, quase hostil. Nas paredes, um desenho rude, feito a carvão. Figuras humanas e um cão, rígidos e silenciosos, funcionam como uma espécie de mensagem muda deixada pela antiga empregada, a Janair. Diante daquele mural, GH sente um desconforto crescente e percebe, talvez pela primeira vez, que fora vista e julgada por alguém totalmente exterior ao seu mundo social. Essa percepção abala sua identidade construída, aquela imagem organizada de si mesma que sempre manteve para os outros e para si. É nesse ambiente de luz branca e vazio inquietante que ocorre o acontecimento decisivo. Ao abrir o guarda-roupa do quarto, GH se depara com uma barata. O encontro, aparentemente banal, transforma-se em uma experiência radical. Num gesto instintivo, ela fecha a porta do armário, esmagando parcialmente o inseto. A visão da barata, ainda viva, exposta em sua matéria crua, provoca nela uma repulsa física intensa, mas também uma estranha atração, como se estivesse diante de algo essencial, primitivo e anterior à própria condição humana. A partir desse momento, a narrativa deixa de ser externa e mergulha profundamente na consciência da protagonista. O que antes era uma simples ação cotidiana transforma-se em uma viagem interior vertiginosa. GH começa a questionar a sua identidade, as suas certezas, sua ideia de humanidade e até mesmo o sentido da vida organizada que levava. A barata, símbolo do que é bruto, indiferente e anterior à cultura, torna-se um espelho perturbador que a obriga a confrontar o que há de mais essencial e impessoal na existência. Quanto mais observa o inseto, mais sente que suas estruturas psicológicas e sociais se desfazem. Ela percebe que a sua vida sempre foi sustentada por uma espécie de forma artificial, uma organização que lhe dava segurança, como se tivesse vivido apoiada numa terceira perna simbólica, estável, porém ilusória. A experiência com a barata representa justamente a perda dessa estabilidade, uma desorganização profunda do eu que a lança diante do desconhecido e do informe. Nesse processo, GH vivencia uma espécie de revelação existencial. Compreende que a vida não é necessariamente bela, organizada ou humanizada como imaginava, mas algo bruto, neutro e anterior a qualquer significado. A realidade se apresenta sem enfeites, sem moral e sem explicação. E isso a aterroriza, ao mesmo tempo que a fascina.
A narradora passa a refletir sobre o medo de perder a forma humana, o medo de se dissolver naquilo que é puro existir, sem identidade social, sem linguagem, sem máscaras. O clímax da narrativa ocorre quando GH conclui que, para seguir em frente, ela precisa colocar na boca aquela massa branca que brota das costas da barata esmagada. Num gesto extremo e simbólico, GH decide aproximar-se ainda mais da barata. Ultrapassando os limites do nojo e do medo, ela come a barata. Crispei minhas unhas na parede. Eu sentia agora o nojento na minha boca, e então comecei a cuspir. A cuspir furiosamente aquele gosto de coisa alguma. Gosto de um nada que, no entanto, me parecia quase adocicado, como de certas pétalas de flor. Gosto de mim mesma. Eu cuspia a mim mesma, sem chegar jamais ao ponto de sentir que enfim tivesse cuspido a minha alma toda. Nesse ato radical, ela confronta diretamente a matéria da vida em seu estado mais cru, como se buscasse uma união com aquilo que é anterior, a cultura, a moral e a individualidade. A experiência é descrita como uma espécie de epifania negativa, uma revelação que não traz conforto, mas uma lucidez assustadora sobre a condição humana. Ao longo desse mergulho interior, a linguagem da narrativa torna-se fragmentada, reflexiva e quase filosófica, acompanhando a dissolução das certezas da protagonista. Ela percebe que viver plenamente talvez signifique abandonar as formas fixas, aceitar o caos, o silêncio e o desconhecido. O encontro com a barata deixa de ser apenas um episódio repulsivo e se transforma em um rito de passagem existencial. Nesse rito de passagem, GH atravessa o horror para alcançar uma compreensão mais profunda e mais inquietante da vida. No final, não há uma resolução tradicional, nem um retorno simples à normalidade. O que permanece é a sensação de transformação interior. GH não volta a ser exatamente como era antes, pois agora carrega a consciência de que a vida ultrapassa qualquer tentativa de organização humana. A experiência vivida no quarto da empregada rompe sua identidade estável e revela a precariedade das construções sociais e psicológicas que sustentavam a sua existência. Assim, a narrativa se encerra como um testemunho de uma travessia interior extrema, em que o encontro com o que há de mais íntimo e repulsivo revela, paradoxalmente, o que há de mais essencial na condição humana: a vida em seu estado nu, silencioso e incompreensível. Sim, é isso. Toda a ação do livro resume-se a uma mulher entrar no quarto da empregada, esmagar uma barata na porta do armário e colocar na boca aquela gosma branca que sai do corpo da barata esmagada. São quase 200 páginas para contar essa história. Isso é Clarice Lispector.